Aula 3 para professores. Desdobramentos conjuntivos. Então, o que você tem que aprender a partir de agora em relação às conjunções de jogos? A fazer variações de interpretações, porque isso aí mostra a extensão do seu conhecimento, o quanto você já tem domínio sobre os significados para se aprimorar cada vez mais nessa leitura de desdobramentos. Então, por exemplo, se eu tenho a raposa com jardim gerando peixes na soma, o que significa? Eu posso tirar daí mais de 20 interpretações, mas eu vou passar 7 interpretações variadas, diferentes, sobre essa mesma conjunção aqui no canal. Conjunções elaboradas pelas minhas pesquisas dentro da realidade simbólica. E isso se chama o quê? Essa variação de interpretações. Quando eu tenho uma tiragem, um par de 2 cartas, 3 cartas, e eu faço mais de 10 interpretações diferentes com aquele par ou com aquelas 3 cartas, isso se chama desdobramentos conjuntivos. Desdobramentos de interpretação, variação de interpretação, ou seja, o que você como professor ou professora, autor ou autora não pode fazer? Petrificar as interpretações, principalmente em mesa real, coisa que fazem muito, né? Se sair essa conjunção com aquela, é uma coisa decorada, né? Você só vai falar sempre a mesma coisa, a conjunção sempre vai ser só aquilo ali. E acabou, você não varia, você não estuda, você não tem desdobramento conjuntivo, noção de desdobramento conjuntivo. Você não tem extensão de conhecimento simbólico para poder ter maior desenvoltura com as suas interpretações nos jogos. Explorar, conhecer mais sobre as possibilidades que aquele par indica. Então, se eu tenho, por exemplo, a raposa com o jardim gerando os peixes na soma. O que significa esse par? Eu vou pegar esse par aqui que é mais simples para você entender. Vou começar pelos pares. Então, se eu tenho a raposa com o jardim, isso aí pode representar, visto que está dando peixes na soma, fiscalização de pontos comerciais. Mas também, agora eu vou entrar no desdobramento conjuntivo, preste atenção. Mas também posso interpretar como investigação de suspeita de lavagem de dinheiro no local. Por quê? Porque raposa com jardim peixe vai gerar outra raposa na soma. E essa outra raposa na soma é infiltração para investigação. Então aí a gente já entra mais a fundo, né, nessa interpretação. Eu também posso interpretar raposa com jardim gerando peixes na soma como uma pessoa estudando o local para assaltar. Vai lá toda hora, fica vigiando, olhando a movimentação, o que entra, o que sai, tendo uma noção de cálculo de quanto tem de dinheiro, investigando o local para roubar, né? Então, também, já entrei nos desdobramentos conjuntivos. O que mais tem essa conjunção a dizer? Bom, essa conjunção ela também pode representar uma pessoa que se faz passar por falso cliente ou envia um falso cliente para aplicar golpe na loja, porque o jardim eu vejo como a loja, os pontos comerciais. Essas rosas ornamentais são comercializáveis. Então ele representa um ponto comercial, representa isso aí. Também posso ver transações comerciais com cartão clonado, falso Pix, dados de terceiros sendo usados por pessoas com falsidade ideológica. Essa conjunção também quer me dizer isso, principalmente com essa raposa na soma das 3 cartas, principalmente. Mas o que essa conjunção da raposa com o jardim gerando peixes na soma tem a dizer? Bom, raposa tem a ver com a área do roubo, do crime, furtos, o rato também, a gente sabe disso, os dois, todos os oraculistas sabem disso. Mas o que todos os oraculistas não explicam?
as diferenças, as diferenças entre as semelhanças. Isso eles não explicam, né? As diferenças entre as semelhanças. Então, as semelhanças entre a raposa e o rato são: ambos têm tendência e inclinação ao crime, ao roubo, ao furto. Porém, o que acontece em relação a essas diferenças entre eles? A diferença é que a raposa é tipo aquele ladrão elegante, educado. Ele faz o furto à mão armada sem violência. Agora, os ratos não, já são mais violentos, são colônia. Então, tem umas diferenças aí. Outro desdobramento conjuntivo, já é o 7º aqui, que eu estou passando, é uma pessoa, raposa entrando no jardim, uma aliciadora, presente no local com propostas financeiras a terceiros. Então, essa conjunção da raposa com o rato gerando os peixes na soma, e a soma das 3 cartas dando outra raposa na soma, mostra exatamente essa variação de desdobramentos conjuntivos, que eu já passei aqui. E o que você não pode fazer? Você não pode petrificar as conjunções somente naquilo ali. Quando sair raposa com jardim sempre vai ser somente isso. Não vai ser sempre somente aquilo ali. Tem os desdobramentos conjuntivos. Olha a sequência de interpretações variadas que eu passei aqui para vocês. A sequência, eu passei 7. Eu posso passar mais de 20, se eu quiser. Só que eu me limitei só até 7, para o vídeo não ficar muito longo. Então, isso acontece com todos os pares de cartas. Cintia, como é que eu vou saber qual é a interpretação correta? Pelo contexto do jogo, a pergunta, a colocação dos tópicos. Você vai saber por ali. O jogo tem uma conexão com o oraculista. Você vai saber do que se trata aquilo ali. Então, os desdobramentos conjuntivos são importantes para você não ficar naquele ciclo de repetições em relação a aquele ciclo vicioso de quem não estuda, não pesquisa e só decora para reproduzir. Só decora e reproduz, decora e reproduz. É sempre somente aquilo ali. Tem gente que quando vê a âncora acha que é sempre aquilo ali em relação a coisas que estão paradas, não vão sair do lugar. Foi-se então, só fica vendo cortes naquilo ali. Quer dizer, a pessoa não estuda, não pesquisa, não abre o campo de visão e obviamente não vai ter uma extensão de alcance de desdobramento conjuntivo, óbvio que não, né? Aí o que vai acontecer? Ou ela vai pegar e copiar de alguém, por exemplo, copia aqui do canal as coisas que eu estou passando e reproduzir, ou ela vai começar a estudar e pesquisar para ela poder entender como ela vai aplicar aquilo ali no jogo dela, porque é importante você pegar aí a sua linha de estudos, o seu campo de estudos, para poder fazer um levantamento a respeito de todos os significados, para na hora de interpretar as cartas você não ter erros ou repetições excessivas com conjunções decoradas, que você memoriza e não saem da sua cabeça. Aquelas conjunções sugestivas que ficam em livros, a maioria é errada, tem erros. E você sabe explicar aquilo ali? Nem o autor explica, como é que você vai explicar? Vai saber explicar? Não tem como. Então, essa aula 3 para professores é para trazer aí uma noção a respeito da extensão sobre desdobramentos conjuntivos. Porque os autores, a maioria, ficam só naquilo ali. Passa só um par de conjunções ou 3 conjunções. Aí passa ali o que significa. E óbvio que sem explicar o porquê. E também não tem essa variação de interpretações, a variação, ou seja, eu estou falando do desdobramento conjuntivo, que significa que aquela interpretação ali, aquela leitura ali pode se abrir muito mais. Aquilo ali tem extensão, dá para se abrir muito mais. E é importante trazer essa riqueza para o seu material, para a sua obra didática, para poder aprofundar e especializar os estudantes
em relação a todo esse alcance, essa extensão simbólica. As pessoas, a partir de agora, nós já estamos em 2025, né? As pessoas têm que ter um alcance maior, um mergulho maior em relação aos símbolos, porque antes era escassez, né? Antes a gente sabe que não tinha nada. E exatamente por isso que eu pesquisei e desenvolvi tudo sozinha, por conta própria, até porque eu também discordo da visão de muitos autores. Aí eu procurei criar a minha, fazer a minha e tocar para frente sozinha. Agora, se você tem o seu campo de visão de leitura diferente do meu, mas existe coerência simbólica ali nas suas interpretações e desdobramentos conjuntivos, ok, tá tudo certo. Mas tem que ter uma coerência simbólica. O que não pode é ficar uma coisa assim, tipo, você ouve em algum lugar ou lê em algum lugar, pega, coloca ali no livro e passa para frente. Não pode. Por isso que você não sabe explicar as coisas, né? Então, as coisas devem estar muito bem esclarecidas para a pessoa ver que aquilo ali é seu, que foi você que fez, não pegou e reproduziu de nenhum local. E que você tem entendimento a respeito do que você se propõe a ensinar no seu livro. Isso é muito importante, porque senão não vai adiantar você publicar um livro, lançar na editora e ficar descredibilizada ou descredibilizado profissionalmente. Daqui a pouco o seu livro vai parar na mão de um estudante que não vai entender nada. E daqui a pouco o que o estudante vai fazer com o seu livro? Vai jogar no sebo para vender. Quando o livro chega no sebo para ser vendido a preço de banana, o estudante, a pessoa que colocou ali para vender, está passando uma mensagem para o autor ou a autora. Qual é a mensagem que o estudante está passando quando põe o seu livro no sebo? Isso aqui não serve para mim. Estou passando. Quem quiser comprar, está a preço de banana, pode levar. Então, para você não passar vergonha, para você não se descredibilizar profissionalmente, principalmente você que já tem um livro numa editora, com ISBN, publicado em outros países, ou publicado aqui no Brasil querendo lançar fora, principalmente para você não se queimar em outros países, com os estudantes de lá, né, com o pessoal local de lá, para você não se queimar, evita esses erros. Eu sou Cíntia Domingues Nascimento, eu dou aula para professores, exatamente por causa do reconhecimento a esses erros didáticos nos livros, no material que a pessoa se propõe a fazer e não tem nada de instrução, de ensino ali. Na verdade, é um material genérico, um material mercenário, e com propósitos duvidosos, de procedência duvidosa, com um conjunto, uma obra com um conjunto de procedência duvidosa, porque não tem explicações, né? A gente não sabe como é que a pessoa elaborou aquilo ali, se copiou e reproduziu, é muito fácil, sabe? Então é importante você começar a ficar atento e atenta a essas obras, porque se for para você realmente levar os seus estudos a sério, que seja algo realmente que você sabe que aquilo ali tem uma procedência de confiança e você tem as explicações dos porquês, você vê a compatibilidade da configuração simbólica com a realidade dos símbolos. E é importante você poder analisar toda a obra antes de estudar para saber o que você vai estudar, se aquilo ali é o que você está procurando, se você se identifica com aquilo ali que o autor ou a autora propõe para os seus estudos. Porque você pegar um livro e sair lendo assim de uma forma direta, sem analisar o que você está consumindo, é uma coisa assim temerosa, porque aquilo ali é que vai fazer com que você futuramente
venha dar suas consultas profissionais, futuramente venha dar aula e também ser uma referência para você escrever seu livro. E você não quer uma referência dessa para escrever o seu futuro livro, né? Você não quer, você quer tudo direitinho, você quer um material realmente verdadeiro, sem enganação, didático, sem encheção de linguiça, sem fusão de crenças religiosas, para apagar a identidade, a essência dos símbolos. E por essa razão você tem que analisar o material antes de você estudar, para saber o que é aquilo ali que você está estudando, que você está lendo. Então, quando eu compro um livro, eu analiso o material para saber se aquilo ali serve para estudo, se é realmente o que se propõe, se é propaganda enganosa. Então, eu já começo a pegar as canetinhas pilotos para ver. Eu leio, primeiro eu faço a leitura do livro, depois é que eu vou voltando página por página, com a canetinha, ó, isso aqui eu já li, já sei que isso aqui tá errado, isso aqui não serve, isso aqui tá sem explicação, essas conjunções não tem desdobramento, tem um ponto aqui. Enfim, eu vou fazendo do meu jeito aqui e vou levantando um relatório, né, em relação às minhas observações. E é importante porque você vê a qualidade do conteúdo. Eu não estou falando da qualidade do material, que é excelente. A qualidade do livro é excelente, o material do livro, né? Por fora é tudo bonitinho para vender, né? O papel é de excelente qualidade, a capa é muito bonitona, né? A capa tem aquelas ilustrações todas coloridas, bonitona. Mas o conteúdo, a qualidade do conteúdo é realmente potencialmente questionável.